Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Continuo com esse foninho aqui. Cara, eu não vejo a hora de ter o microfone de novo. Microfone de mesa de novo. Mas eu preciso do adaptador. Não consegui ainda a troca, tá em análise. Que demora. Na verdade, mano, aquele adaptador ele é barato. Eu tô pensando até em pedir outro e deixar essa análise ir acontecendo, porque aí qualquer coisa eles estornam um valor. Eu vou fazer isso, eu vou pedir outro independente de estorno, vou pedir de outro fornecedor, de outro lugar, para não ter perigo. Vai que às vezes, sei lá, o cara tá com um lote lá com problema. E enquanto isso eu aguardo essa análise, e aí a hora que eles estornarem, fica tudo certo, enfim. Vamos ver. Meus amigos, bora pra vinheta? Tem uns assuntos aí pra gente conversar. Libertadores tá pegando fogo. Teve jogo do Flamengo, teve jogo do Inter. E que jogo que foi aquele do Inter? E eu não sei dizer pra vocês se aquilo dali foi positivo ou se foi negativo. Porque tem o lado positivo e tem o lado negativo. É engraçado que as partidas de ontem dos times brasileiros, ela tem os dois lados da moeda, os dois lados do muro. De qual você tá? Bora lá, roda a vinheta e a gente já volta. Olha só, não se esqueça de apoiar os nossos amigos da Energia com Desconto, tá? Você tá querendo economia na sua fatura de energia elétrica? Você recebe uma fatura de R$200 ou mais e você tá a fim de economizar? Cara, entre em contato com o pessoal do Energia com Desconto, uma empresa que traz desconto nas suas faturas de energia todos os meses. É isso daí, cada estado tem uma porcentagem específica. Então entre em contato com eles, aqui pelo link fixado nos comentários ou pelo QR Code, para você saber mais informações. Tem bastante gente aqui já da nossa comunidade, do canal, que tá com o pessoal lá do Energia com Desconto, já tá recebendo desconto nas suas faturas, e é um serviço que ele é gratuito, ele não tem custo nenhum. Você pode tirar todas as suas dúvidas, você pode fazer uma simulação, eles vão simular para você, o tanto de energia anual, o tanto de energia mensal que você vai economizar, para saber se faz sentido ou não para você. Mas eu penso que economia sempre faz sentido pra gente, né? Ainda mais a gente que vive nesse país tão maluco, onde você paga um punhado de imposto, o contribuinte não vê o dinheiro que ele coloca pro governo, ele não vê retornando em serviços. Então sempre desconto vai muito, muito bem, já que as coisas têm ficado tão caras. Chama o pessoal lá, inclusive o dono da empresa é um amigo pessoal meu, então vocês podem confiar. Energia com Desconto, tamo junto. Meus amigos, olha só essa notícia aqui, ó. Olha só essa notícia. Patrocinador notifica Corinthians sobre rompimento de contrato. Rapaz, o Corinthians, depois que ganhou o Campeonato Paulista, acabou, né? Foi o fim da temporada para os caras. Porque toda semana, praticamente todos os dias, é uma notícia ali de revés, é uma notícia ruim para os caras. O técnico Tite recusou o clube. Agora o Corinthians tá indo atrás de novo do Dorival, né? Tá indo tentar buscar o balde. O Dorival tá pedindo 3 milhas de salário. Mano, o Dorival tá pedindo 3 milhas de salário, sabe por quê? Porque o Dorival, com a rescisão contratual com a CBF, ele vai receber até o começo da Copa de 2026 a multa contratual. Então, assim, a multa ela é milionária. Então o cara tá numa boa, velho. Tipo assim, você quer contratar eu? Não, beleza. Só que você vai ter que pagar 3 conto. 3 pau, velho. 3 pau o Corinthians vai ter que pagar pro Dorival. Eu acho que o único técnico aqui no Brasil que tem um salário desse naipe é o Abel Ferreira. O que justifica-se pelo tempo que ele está no Palmeiras, né? Na verdade, eu acho até muito, pelo trabalho que ele vem apresentando no Palmeiras, é até muito. Ah, Neto, mas o Abel tem ganhado. Tem ganhado, mas tem ganhado. O Veiga lesionou, o Veiga teve que lesionar, o Marcos Rocha teve que lesionar pro Abel fazer alguma coisa diferente na equipe. Porque até então ele tava, parece, de olhos vendados e mãos atadas, né? Agora que deu uma acalmada na coisa. Agora, vamos ver quando o Veiga voltar e o Marcos Rocha voltar, pra ver se ele não volta com esses esquemas aí, porque na minha opinião os dois é banco. Gosto muito do Rafael Veiga.
Acho um jogador extremamente importante para a história do Palmeiras, mas o tempo dele no Palmeiras, meu amigo, já deu. Então quando ele voltar é banco, e o Marcos Rocha também. Não dá para ficar pegando Uber. Não dá para ficar pegando Uber sempre que o jogador quiser voltar para uma retomada defensiva. Mas o Abel, ele é o cara aí que ganha, né, por volta dos 3 milhões, e aí o Dorival tá querendo esse salário também. E aí, cara, olha só, a Viva Sorte, que é uma das patrocinadoras do Corinthians, ela rompeu o contrato, não só com o Corinthians, mas ela rompeu o contrato também com o São Paulo. E ela paga 15 milhões por ano para estampar um dos locais da camisa do Corinthians. Aí você fala assim, Neto, mas 15 milhões por ano não é um dinheiro tão relevante. Para um clube que tem mais de 2,5 bi em dívida, é muito relevante, mano. Faz muita diferença 15 milhões por ano. Faz muita diferença. Então agora, o Corinthians vai tentar recorrer judicialmente. Olha só, hein? Quem diria? O Corinthians recorrendo ao meio jurídico para tentar receber sobre a cláusula de rompimento de contrato. Tentar receber multa. Quem diria, hein? O Corinthians cobrando multa. Será que a justiça vai enrolar o Corinthians da forma como o Corinthians enrola os clubes brasileiros? O feitiço podia virar contra o feiticeiro, né? Mas eu não duvido nada ainda dos caras serem condenados e terem que pagar o dobro, o triplo de multa. Vocês querem bater quanto? As coisas lá são mirabolantes, cara. Não dá pra entender realmente o favorecimento que o Corinthians tem aí na justiça, etc, etc, enfim. Vamos observar como vai ficar isso daí, mas a notícia lá não tá muito boa, não. Vamos falar sobre a rodada da Libertadores ontem. Nós tivemos aí, né, o Internacional, fez um jogo muito movimentado, uma partida de 6 gols, uma partidaça lá do Internacional contra o Atlético Nacional. Atlético Nacional não, né, pelo amor de Deus, né, contra o Nacional do Uruguai, Atlético Nacional, não sei de onde eu tirei Atlético Nacional. E o Flamengo jogou contra a LDU lá na altitude. E cara, tem algumas observações interessantes pra gente fazer, porque são duas equipes que estão ali postulantes a conquista de títulos agora em 2025. Então é extremamente interessante a gente observar isso. Na minha opinião, o Inter ele perdeu muito gás. Ele perdeu muito gás. Nas últimas 2 semanas o Inter teve resultados muito ruins e vai colecionando empates, né? Vai empilhando empates e isso pode comprometer um pouco. Na verdade, no Campeonato Brasileiro já comprometeu. Teve derrota, teve empate, deu uma amarrada no Inter. Na Libertadores é aquela competição ainda assim, você tem as fases de grupos, então cada grupo tem a sua individualidade, cada grupo tem a sua pontuação. O importante para as equipes ali é passar de fase agora da fase de grupos, esse é o mais importante. Porque aí depois no mata-mata tende-se a tornar uma competição com elementos diferentes, né? O ritmo de entrega dos jogadores é outro, o nível de exigência é outro, os técnicos vão ter provavelmente mais atenção na hora de dispor suas equipes. Enfim, muita coisa muda depois que sai dessa fase de grupos que é até um pouco morosa, mas que tem tido alguns elementos interessantes da gente acompanhar. E um desses elementos interessantes também é o Flamengo jogando na altitude. Ontem, pessoal, eu vi após o jogo do Flamengo, eu assisti o jogo do Flamengo. Foi um desafio assistir o jogo do Flamengo. Olha, um jogo, cara, extremamente assim, né? Sabe, cozinha galo? Tipo assim, as duas equipes cozinhando, deixando ali no banho-maria o jogo. E basicamente a estratégia da LDU era a estratégia de tentar uma ligação direta. Aproveitar da linha alta do Flamengo para tentar surpreender o sistema defensivo. Então, na hora que o sistema defensivo do Flamengo tivesse alto, eles tentavam surpreender, tanto que várias e várias vezes ficaram impedidos. E quando não tinha VAR, era muito perigoso esse estilo de jogo, né? Quando não tinha VAR, por exemplo, pro Flamengo, poderia, em algum momento, em algum lance, os bandeiras, a arbitragem não percebeu o impedimento. E aí até validar um gol ilegal.
Então, antigamente era muito perigoso você manter a linha alta. Hoje você consegue trabalhar com a linha alta. O Flamengo ficava com a linha alta, fazia a linha defensiva alta e deixava o LDU muitas vezes em situação de impedimento. E assim, o jogo do LDU era esse. Era isso, basicamente. O LDU não veio com a opção de propor jogo, não veio com a opção de subir a sua linha, não veio com a opção de dominar meio campo, dominar espaço, de tabelar, articular, não. Era ligação direta, muitas vezes que saía até do próprio goleiro ou do sistema defensivo direto para o sistema ofensivo. E eu acho que o Felipe Luiz ele não esperava isso, não. Ele esperava um LDU mais atuante. Até porque eles conhecem a dificuldade das equipes brasileiras em enfrentar uma altitude. Uma altitude tão expressiva, onde você tem ali quase 3.000 metros acima do nível do mar. E isso faz com que os jogadores brasileiros sofram dor de cabeça, ofegância, parece que você fica tentando toda hora catar o ar. É assim, galera, é uma luta contra o próprio organismo. É uma luta contra o próprio organismo. Só que o LDU não. O LDU, na minha opinião, fez um jogo bem covarde por parte do LDU. E o Flamengo, ele veio disposto taticamente com uma formação diferente, né, num modelo ali de 2 volantes, o Gerson posicionado à frente, o objetivo de fazer a pressão na linha alta do LDU para tentar evitar uma saída com maior velocidade. Só que eu acho, mano, que no fim o Gerson poderia ter ficado até de volante, porque fisicamente falando, o Gerson estava muito cansado. Tava muito cansado. O Gerson se cansou muito rápido na partida. Talvez porque ele sentiu mais esse efeito altitude. Pode ser. Pode ser, né? Isso é de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Então eu acredito que talvez o Gerson poderia até, sei lá, ele ter utilizado outro arranjo, outra formação. É muito fácil falar depois que o jogo aconteceu. Porque na verdade eu acho que o Felipe Luiz ele fez isso porque ele não esperava o LDU tão defensivo assim, tão retraído. O Flamengo dominou o jogo. Ficou com mais posse de bola, trabalhou tranquilamente no seu setor defensivo, trabalhava tranquilamente a bola no seu setor defensivo. Justamente na transição do segundo bloco para o terceiro bloco, era onde o LDU apertava a marcação, conseguia compactar os espaços e deixava o Flamengo meio sem opção. Só faltou chutar mais. E eu acho que o Flamengo poderia ter chutado bolas mais rasteiras a média distância. Tentaram algumas bolas a média distância assim, mas foram mais altas. A bola alta a média distância, com o efeito da altitude, onde você tem ali fisicamente uma dinâmica diferente, a bola sobe demais. Então se você tenta uma bola mais rasteira, mais baixa, você tem a possibilidade do goleiro rebater, da bola de repente desviar em alguém, fazer aquele rebate na área e uma hora sobrar para algum jogador do Flamengo. Você consegue projetar suas linhas mais altas. Então acho que faltou chute rasteiro de longa distância. Tá tocando, eu já volto. Então assim, mano, depois do jogo, surgiram os dois lados da moeda. Muita gente elogiando a atuação do time. Eu acho que o time estrategicamente se comportou bem. Era importante não perder lá. Um empate contra a LDU com a altitude, ela é um bom resultado. E muita gente também falando mal. Time preguiçoso, fica utilizando a altitude como uma desculpa. Mas galera, a altitude não é desculpa. Realmente é uma coisa assim que é difícil você lutar contra a sua fisiologia, né? O seu organismo. É difícil. Não é só uma questão de falta de vontade. É que o cara ele se cansa muito rápido. Não é só o fator assim, a bola ela é mais rápida, o domínio tem que ser num tempo diferente, ou o chute, a bola sobe mais. Não é só esses fenômenos físicos da mecânica de jogo em si, da dinâmica de jogo em si, mas também tem o fenômeno dentro da fisiologia humana. Para vocês terem uma ideia, o Palmeiras vai enfrentar o Bolívar, 3.600 metros. E se eu não me engano, são 19 jogos de times brasileiros contra o Bolívar lá. De 19 partidas jogadas lá, só teve 3 vitórias de brasileiros. Que eu acho que foi o Grêmio, o Palmeiras em 2020, porque da última vez que jogou lá também eu acho que perdeu.
E tem mais um clube aí que eu não sei qual que é. Não lembro qual que é agora, não vou me recordar. Mas só para vocês entenderem como que a altitude ela influencia. Quando a gente tá assistindo a televisão, falta vontade para esses caras, isso é desculpa. Agora, a altitude influencia, mas não influencia de você chutar mais. Não influencia, por exemplo, do Felipe Luiz olhar pro banco e dar uma oportunidade pro Matheus Gonçalves, que é um jogador mais jovem, às vezes tem um ímpeto físico melhor, coloca no segundo tempo também, para trazer um pouco mais de essência, de força, de explosão. Eu concordo com o torcedor que é um pouco mais crítico em falar assim, mas pô, o time não chutou, faltou às vezes uma arrancada. Eu entendo essa crítica. Mas do outro lado também, existe uma coisa que muita gente não falou, entre os que elogiaram e os que criticaram. O que a galera não falou é que ontem foi basicamente um jogo de 6 pontos. Isso porque com a vitória, a LDU ficava em primeiro lugar. Aí você olha e fala assim, tá, Neto, mas a LDU tá em primeiro lugar. Mas tá em primeiro lugar com 1 ponto de diferença pro Flamengo. Então o Flamengo ontem foi na casa do adversário com uma altitude de quase 3.000 metros e conseguiu tirar do adversário 2 pontos. E ganhar 1 ponto. Então nesse saldo, o Flamengo ele prendeu o LDU. Falou assim, não, fica aqui também, perto da gente. Matematicamente falando, esse empate com o Flamengo, no rabisco, na matemática, foi um ótimo resultado. Talvez na mecânica, na dinâmica de jogo tenha sido ruim. Jogo cansativo, jogo chato. Flamengo parecia que estava cansado em campo. O time não chutou, o time não teve, né? Não foi aquele time aguerrido. Agora, quando você olha pro rabisco, pra matemática, aí é um baita de um resultado importante e muita gente não olhou isso. Muita gente não prestou atenção que nesse jogo de 6 pontos poderia fazer com que o LDU se desgarrasse e fosse a primeiro lugar isolado. E aí depois o Central Córdoba, que joga amanhã contra o Deportivo Táchira, se ganhasse também ia desgarrar. Aí a coisa ia ficar feia pro Flamengo. Aí a parada ia ficar feia. Tem gente falando assim, tensão no Flamengo. Ligou o alerta. Não, o alerta teria ligado se tivesse perdido. O empate, matematicamente falando, fez com que o LDU ficasse próximo do Flamengo e com que o resultado amanhã do Central Córdoba, se for um resultado positivo, o Flamengo joga de novo com o Central Córdoba e também joga de novo com o LDU aqui. E o LDU é uma equipe extremamente espaçada, vocês viram. Então não é difícil de chegar no Maracanã e o Flamengo ser superior e ganhar do LDU. Aí sim é pra colocar a intensidade. Aí se não tiver a intensidade, aí o torcedor tem razão de reclamar. Muita razão de reclamar, se não tiver. E que teve muita gente que não olhou essa matemática. Só olhou assim, né? O Flamengo tá em terceiro no grupo, não tá na zona de classificação. Mas é 1 ponto de diferença. Então segurou o LDU ontem. Agora tem mais 3 jogos. É como se o campeonato fosse começar de novo, porque enfrenta de novo os mesmos 3 adversários. Dentre desses 9 pontos disputados, sei lá, se vencer 2 e empatar 1, eu acho que tranquilamente classifica até em primeiro. Porque pode tirar ponto do LDU, pode tirar ponto do Córdoba, que está na frente. Então você tirar ponto de equipes que estão na frente, pode te colocar em primeiro do grupo. Matematicamente falando, então, foi um resultado extremamente estratégico e extremamente importante. E dos 6 pontos disputados, virtualmente o Flamengo ganha 3, porque tira 2 da LDU e ganha mais 1. Então se aproxima da LDU, da pontuação, fica com 1 ponto só de diferença e ainda evita a LDU de desgarrar. Agora, pessoal, uma coisa muito interessante vai acontecer. O Palmeiras vai jogar numa altitude também alta, né? Como eu falei. 3.600 metros. E aí a gente vai poder observar fisicamente como o Palmeiras vai se comportar. Para a gente ter essa régua de comparação, que eu acho que é até legal, do elenco do Flamengo pro elenco do Palmeiras. Será que o Palmeiras vai ter a mesma postura também? Um time mais cauteloso em campo? Um pouco mais defensivo, tentar manter uma posse de bola? Eu acho que o Bolívar vem para cima. O Bolívar não vai ter a mesma
postura da LDU. Eu acredito que o Bolívar vem pra cima. Geralmente esses times assim, o Bolívar é um timinho chato de enfrentar lá. Mas vai ser legal pra gente ter essa comparação de nível físico. Os dois times jogando em altitudes elevadas. Então vai ser legal a gente observar como que tá fisicamente essas duas equipes. Talvez uma das primeiras comparações do ano, assim, práticas, né? No campo. Já que essas equipes ainda não se enfrentaram. Vamos ver como que vai ser. Vamos ver como que vai ser. Tô curioso pra saber como que vai ser o Palmeiras na altitude lá. O outro jogo também foi o do Inter, né? Cara, que loucura aquele jogo. Que loucura. Tipo assim... E eu não sei dizer pra vocês o que pensar desse jogo. Porque você pode olhar e falar assim, caramba, o Inter teve um poder de recuperação absurdo. Só que você pode olhar também e falar assim, pô, mas o Inter deu brecha em levar 3 gols dos caras. Basicamente, o primeiro quarto do jogo, o Inter não jogou nada. Deixou ser dominado pelo Nacional. O Nacional encontrou 2 gols ali, ó, muito fáceis. O Inter demorou pra recuperar isso, porque se tivesse sido mais rápido esse poder de recuperação, poderia ter vencido o jogo. Mas não, ainda tomou mais um 3º gol. É louvável a forma como o Inter buscou o resultado, né? O resultado assim, um empate. E talvez a última impressão seja que fica. Nossa, que jogo heróico. E se tivesse ganhado, mano? Caramba. Cara, se tivesse ganhado, hoje a mídia tá assim, ó, Inter favorito. É tipo assim, jogo de campeão, de postulante a título. Hoje os caras iam estar, o Baldassi ia estar maluco, né? Mas realmente, o poder de recuperação do Inter foi muito bom ontem. Poucas equipes fazem isso. Perdendo de 3-0, vai lá e termina 3-3. Na hora que toma o 3º gol, eu falei assim, putz, acabou, fi. 3 vira, 6 acaba. Mas não. Eu achei até... Cara, se tinha mais, sei lá, alguns minutos de jogo ali, o Inter podia virar o jogo. Que a equipe se reorganizou e foi crescendo, né? Só que deu brecha no começo pra simplesmente deixar a peteca cair dessa maneira. Então é isso daí então, meus amigos. Coloquem nas opiniões o que vocês acham a respeito dos assuntos aí, que a gente trocou ideia hoje. Falando um pouquinho mais ali, né, sobre os jogos, sobre a repercussão da Libertadores. Tamo junto, valeu, falou, até mais.